Oi, mulheres lindas, maravilhosas. Seja bem-vinda aqui a mais um nosso podcast. Mulheres de Alma. E diretamente dos estúdios Inbox Podcast, estamos com uma convidada muito especial. Queridíssima. É. Régila. Gratidão por você ter aceitado. Eu que agradeço. E gratidão por mais um dia, um novo episódio de Belas Histórias de Régila, né? Vamos conversar e ter bate-papo bom aqui hoje. Um pouquinho dessa história, de muita história. Incrível. De muita história, né? Isso é presente para o nosso pessoal que está assistindo. Gente, boa tarde. Estou aqui agradecendo a vocês a oportunidade. Gratidão é toda nossa. Me colocando à disposição para a gente fazer esse bate-papo lindo, né? Ser aqui com a gente. Demais. Tava ansiosa. Era para ter sido a primeira, viu, gente? Ter vindo, mas tudo no seu tempo, né? Com certeza. Isso mesmo. Conte um pouquinho para nós, Régila. Esse nome é diferente, Régila, né? diferente. Régila é bonito, né? Porque Régila, na realidade, foi meu pai, né? Que modificou Reisla, porque minha mãe queria Reisla, mas na época tinha uma, como diz, vizinha, né? De como diz, parede meia, né? Aquelas casas, né? E aí, como ele falou assim, elas vão crescer, vão brincar juntas, né? Imaginaram assim, vamos dar um colorido aqui. E acabou surgindo Régila. Olha, que legal. E aí ficou Régila, Lúcia da minha mãe, né? Régila Lúcia. Santana do meu pai. Mas você é de Divinópolis, né? Sim, natural de Divinópolis. Natural de Divinópolis. Divinópolis. Terra boa, né? Ai, com certeza. Terra do Divino Espírito Santo, Adélia Prado. Conta um pouquinho pra gente. O que você faz, Régila, pra nós? Atualmente eu estou como terapeuta, né? Mas a minha formação é em administração de empresas, mas eu comecei minha atividade profissional como professora de violão. Olha isso. Então, e você assim, toca? Música... Toco. Nunca tocou. Viu? E canta. Leva pra constelação, uai. E canta ainda. Olha só, gente. Tem uma roda de formação música. vocal, né? Que legal. Na escola do Antônio, né? Antônio, a escola de canto, né? E foi muitos anos de dedicação, né? Hoje eu estou afastada por enquanto, como diz, estou como terapeuta. Sim. Mas eu iniciei minhas atividades, foi com canto. Esse ano a gente vai ter uma homenagem, né, no Teatron, né, dos shows, né. A gente já foi premiado com show local, né, com a escola de violão, na época era Sementes da Manhã. E todo ano a gente fazia shows, né, com os alunos em Divinópolis. Mas, fora isso, assim, a gente começou com coral, eu já tive banda, Lady Godiva. Olha só, quanta história. Sabia dessa, não é? Nem eu. Não, tem muita história. Aí. Não, é tudo seu tempo. Era exclusivo pra cá, né, gente? Exclusivo. Que legal. Olha, que legal. Então, mas antes assim, você trabalhava com o quê? Então, comecei com 15 anos, né? Foi assim, tudo assim a gente foi pega assim no laço, né? Sim. Você podia dar aula, quando vê a gente tinha 70 alunos, era eu, Adriane, depois a Alessandra continuou com esse trabalho, né? Nós éramos 3, né? Que a Adriana não está mais entre nós. E assim que eu formei, né, em administração, que eu tinha vindo para Belo Horizonte, antes eu queria fazer medicina, resolvi tomar o curso de administração. Como eu formei cedo, com 22 anos, eu já fui convidada para montar o núcleo da FIENG, em Divinópolis, né? E que era um núcleo de assistência à pequena e média empresa. Sim. E aí, na associação comercial, aí depois implantamos o Sebrae, né, em Divinópolis. Olha, que legal. Então, eu comecei com essa questão de atividade de treinamentos, trazer muito treinamento para as empresas locais, né, registros de marcas. Aí depois, nós montamos um restaurante, que foi o Café Society, né. Aí a gente deu um tempo das aulas de violão, mas continuamos com a música. Então, esse bar trazia os músicos para cantar. Ali tinha a Academia Divinopolitana de Letras também. Tinha um encontro deles mensal na casa. Sim. E ali também tinha algumas atividades de dança,
porque a gente gostava muito dessa questão de dança, sempre tinha shows, tinham danças, arte, né? Tinha arte ligada, né? E foi aquela experiência bacana, né? Porque quando eu fui para a faculdade, eu entrei, a gente tinha concursos literários, eu fui presidente do diretório acadêmico em 2 gestões, né? Então, assim, tudo que foi agregando, esse restaurante nosso tinha essa política, né? E comidas internacionais lá. Uau! E aí, depois a gente montamos o segundo restaurante, que era o fogão de lenha. Aí, depois disso, voltei para a área de treinamentos. Aí, fui gerenciar um hotel fazenda fora, em Itapecerica. Aí, eu vim para Belo Horizonte. Fui trabalhar na Secretaria de Saúde, né? Em Belo Horizonte. Sim. Né? Aí, depois disso, fui para trabalhar numa ONG. E nessa ONG era bom, porque poderia agregar assim, um pouco dos conhecimentos que eu tive, sabe? Assim, nessa minha atividade, eu já fui atleta. Olha! Eu corri. Olha. Coisa. Detalhe, né? Eu tive uma história assim, até muito bacana, né? Com tudo isso, com música, festivais. Então, foi muito legal nessa trajetória. E na ONG, a gente fez um trabalho. Foi interessante, e nesse período eu conheci a constelação em 2010. E aí eu atuava muito no campo, né, das constelações, e recebi o convite, né, da própria Tereza Ferraz, que foi, né, a minha professora, e através de uma amiga, né, que é a Giovana, me iniciou nessa linha terapêutica, né, que eu comecei primeiramente foi minha tia que me iniciou no tarô, depois eu fiz aula com a Giovana, e a Giovana me apresentou as constelações, e das constelações eu me tornei consteladora, né, e fui agregando as outras terapias juntas, né, junto com o Reiki, barra de axis. Hoje eu dedico mais a constelação, a apometria e o tarô. Né? Mas todas as técnicas que eu aprendi, eu acabo colocando um pouco, né, dessa minha essência. Então, assim, foi uma trajetória que eu considero que foi bacana. Demais! Mas parece que demais. depois que você conheceu a constelação, você como despertou. A constelação, que eu disse, me puxou. Eles falam que a Ela terapia escolheu, né? escolhe. É Fala que a terapia verdade. escolhe. Verdade. E eu, assim, eu ficava com um certo medo, né? Meu Deus, será que... Aí, Vou dar conta. Vou dar conta. Eu falei, tem que enfrentar. O Bert Helling mesmo, ele teve uma fase que ele teve medo, mas é o medo que alavancou o sucesso, né, na carreira dele, né, que trouxe essa percepção maravilhosa das constelações. E aí, quando eu comecei a atuar no campo, essa própria minha amiga também, a Giovana, falou, você vai ter que mexer com bonecos também. E aí eu conheci a Raquel, né, que me proporcionou a parceria que nós temos hoje, né? Sim. E que foi legal porque ela falou assim, a gente tem um grupo de terapeutas que gostaria de conhecer a constelação e você poderia abrir esse campo, né? Fazer esse trabalho pra gente? Eu falei, posso. Aí quando chegou a primeira vez que eu conheci a Ângela, é verdade. Cheguei lá, sala lotada, falei, gente... Ela falou assim, vai ser só essa vez. Eu falei, parece que eu senti que não. E não foi. E já são 2 anos, né? Que foi assim, mensal. Sim. Né? E, igual eu falei, a circunstância mesmo me puxou, me tirou para esse campo, né? Sim. E eu relutei um pouco, né? Porque eu também tinha uma outra atividade que eu falava assim, para me preparar para essa, eu ficar aqui, eu tenho que ter uma outra atividade profissional, né? Sim. Que me segure. Uhum. Então, quando eu fiquei no trabalho na época de telemarketing, então era assim, um trabalho atrás do outro. Uhum. E aí, quando eu vi, falei, agora eu tenho que assumir mesmo as terapias. E foi o meu divisor de águas. Amo o que eu faço. Delícia. Aliás, assim, eu tenho muito foco naquilo quando eu pego, né? Sim, se dedica mesmo. Eu dedico muito, né? E tô aqui. Que bom. Mas é porque assim, a gente sempre fala, né? É o nosso trabalho. Igual eu sempre falo que com o meu trabalho hoje, com o que eu faço, com as terapias, com as massagens, foi ela que me escolheu. Sim. Sabe?
Sim, sem sombra de dúvida, né? Mesma coisa você, né? É a mão de fadas, viu, Mãos de gente? fadas. Bota mão de fada aí. Mãos de fadas. E anja. Anja, é uma anja naquilo que ela faz com muito amor, né? É verdade. E ela não tem tempo ruim, né? Não, jamais. Tendo espaço na agenda dela. Igual ela. Ô, gente, nós temos sabe, aqui mal pra toda obra. 3 taurinas. Pensa bem a energia dessas mulheres. Sério. É a energia delas. Faltou as comidas aqui na mesa. Não, a gente começou a prévia antes. gente, Começou já a prévia antes. Taurina é assim. Verdade. Gente, touro gosta. Ó, demais. né? Tem um papo bom. E se tiver uma comidinha, vai Melhor longe. Não, taurino sempre tem. Mesmo quando está exposto, você pode ir lá fora, Pode ir lá que tem fora uma que mesa tem. pronta. Você não chega na casa de taurino, ou é um café, uma Qualquer bebida, coisa, sempre tem. não tem jeito. Mas geralmente são energia pesada, uma energia densa, mas gostosa. Sim. Que é uma energia forte, né? Muito. E aí tá faltando uma outra aqui, mas Nós vamos puxar, uma outra oportunidade em breve. Ela estará aqui. Com certeza. Ela já vai ser lançada, Não, né? Já tem- eu não vou nem falar o nome, que a pessoa já vai saber Claro. quem é. Tá sabendo quem é, viu? A gente deu um desconto. A gente dá um desconto, não tem problema No não. seu tempo, no seu tempo. Mas, Régila, quando você iniciou essa sua nova versão, né, de ser consteladora, o que mudou, assim, na sua vida? Porque você trabalhava com uma coisa totalmente diferente, né? Totalmente Total. diferente. Não, mudou foi tudo, né? Porque eu passei a ver o mundo com outros olhos, a resignificar muitas questões minhas que eu não entendia, né? Hoje você estar fortalecido nas suas raízes, né? Que é pai, mãe, aí você fica pronto para a vida, né? Sim. E eu tive muita dificuldade para poder estar aqui em Belo Horizonte, porque família muito, muito unida, né? E a minha mãe, muito talentosa também, né? Ela cobrava muito estar junto com o trabalho dela, para ela ficar com a música dela, as aulas de espanhol e tudo mais. E sair, né, como diz, ir para a vida com esse distanciamento, e tomar a minha vida sem estar, né, carregando o restaurante que a gente tinha em família. Todo o trabalho era muito familiar. E como se diz, a gente não pode sair de casa batendo as portas, senão você tem que voltar e refazer, né? Mas aí eu não entendia como que era fazer essa desobediência honrosa, né? De tomar a vida, né? Com essa proporção, né? Desse amor, né? Reconhecendo também, né? Claro. Que eu não podia dar para ela aquilo que ela tinha que buscar lá atrás, né? Sim, claro. E aí eu enfrentei dificuldades em Belo Horizonte. Eu ia trabalhar e pegava chefe que por trás estava minha mãe. Eu não entendia por que eu estava batendo de frente, né? Sim. E me olhavam assim, com aquela situação assim de depois me pedir desculpa, me presentear. E tinha alguma coisa sempre que não estava muito legal. E eu não entendia esse processo, né? De estar aqui e com aquela dificuldade de me assumir, né, com o currículo que eu tinha. Então, assim, a última atividade aqui, eu entrei sem mostrar meu currículo, porque eu não entrava, eu tinha cargo de chefia, né? Sim. Então, não dava. E eu queria muito estar aqui, né, começar um trabalho aqui. Meu avô, né, morreu aqui, tinha um trabalho aqui, né, ela trabalhava para a CEMIG e tudo mais. E eu queria muito estar aqui. Era importante para mim. Mas como fazer esse processo... Então, as constelações começaram a me mostrar o caminho, né, de como, aonde eu estava presa, o que eu teria que tomar. E fazer essa transição de carreira, né, de sair da área da administração, da área da música, porque sempre a música caminhou muito junto. E a música é uma fase linda que eu quero voltar. Vai voltar. Um dia ela vai voltar aqui com violão e ela vai cantar pra nós. Não, eu fiz muito casamento, tem gente cantando. Olha aí, tá vendo? Tocando. Muita gente cantou, né, dentro, né, do que a gente expressou a musicalidade. Foi assim, muito linda, assim. Hoje as pessoas reconhecer e falar, nossa,
quando via a gente tocar, ou mesmo, assim, eles, quando me via, ouvia minha outra irmã, falavam as duas que cantavam que ele me sofrem, assim, que era o carro-chefe, né? Assim, sempre quando a gente tinha apresentação, o pessoal pedia, canta essa música, que achava muito legal, que a gente fazia o vocal, que encaixava muito legal, né? Sim. Foi até no último show que eu tive com ela, a gente fez, foi no Isabela Hendricks, né? No show do Antônio, foi lindo, foi a nossa despedida que a gente fez no palco, e depois eu nem sabia que ela que seguiria para um outro plano, Sim. né? Sim. E foi muito legal essa despedida. Hoje, olhar isso com amor, né? Foi muito bacana. É. Então, assim, a constelação até hoje, né? Que eu falo que eu aprendo todo dia com o grupo, né? Porque um grupo não se forma por acaso. Sim. Toda vez que está ali, eu me sinto sendo constelada através das pessoas que lindo. estão ali dentro. Né? Quando eu vejo um relato que eles me falam, né? Que o que mudou na vida deles, eu olho e falo, na minha também. Sempre, né? Na minha também. Na minha também. Sempre. Então, é sempre uma acolhida assim, muito gratificante. E conta então, assim, um pouco, porque a gente já conhece, né? Sim. Nós fazemos parte do, Sim. né, do grupo, que não é um grupo, uma família. Uma família. Mas para as pessoas que não tem, é que é difícil de explicar. Outro dia eu estava falando para ela que é difícil de explicar o que O é. pessoal pergunta, mas o que é constelação? É difícil de explicar. Eu acho que é sentimento, né? É de sentir. Como é que você explica um sentimento ali para a pessoa? Você fala quando ela está atuando no campo? Porque a Não, constelação... quando ela pergunta, a pessoa pergunta para você, vamos na constelação, mas o que é constelação? bom. Então, tem muita gente que, mesmo a gente falando, eles não entendem. Não entendem. A gente na realidade, a gente vai entender só quando a gente vai para o campo mesmo. Justamente. De atuação, né? Porque, na aí realidade... explica um pouco para as mulheres, esse povo lindo que está vendo agora, Sim. um pouco do que é esse tipo de trabalho, porque é nada mais que uma terapia em grupo. Eu considero como uma terapia breve, né? Um raio-x, vamos falar assim, né? Você tem um sintoma, né? E ela é um raio-x que você vai olhar, né? Vai detectar. E ali, quando você toma a ciência, né? Que tomar, para mim, é como se você reconhecesse, sabe? Sim. E aí, quando você reconhece uma questão, né? Porque, na realidade, a constelação, quem trouxe para a gente, quem teve essa percepção, né? Dessas leis existentes no universo, e trouxe para a gente de uma forma muito bonita, hoje foi Bert Helling, né? Porque a constelação já existia. E ele, quando ele trouxe, ele estudou psicodrama, foi moreno, a técnica mesmo, né, através do campo morfogenético com a Virginia Sarti, né, e muitos outros, o que acontecia? A pessoa trazia uma questão, né? Então, primeiramente, se a gente está dentro das leis, né, essas 3 leis principais, que é pertencimento, que é a ordem e que é o equilíbrio, aí a nossa vida ela se torna mais leve. Porque não adianta, no meu pertencimento, se eu não reconheço os que vieram antes, que eu me vinculei a eles, né? No sistema, né? Através do pertencimento, eu sou parte dos meus avós, dos meus bisavós, que passaram por perdas, ganhos, guerras, né? E muitas das vezes, quando eu reconheço eles com amor, eu fico bem para a vida. Mas pode acontecer, quando eu fico emaranhada, por exemplo, numa lealdade de uma dor de um excluído. Por quê? Na lei do pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Sim. Tá? Então, às vezes, se num sistema familiar, alguém que cometeu alguma situação, ela é excluída, alguém no sistema, por amor, vai trazer aquela história para que a pessoa seja... Vai repetir de novo. Vai repetir para que ela seja vista. Então, às vezes, as dificuldades que eu posso estar enfrentando pode ser dessa forma. Sim. Tá? Porque todos têm o direito de pertencer, abortos têm o direito de pertencer, não há julgamento se é espontâneo, se é provocado, tá? Mas eles têm o direito. E a ordem é o seguinte, a ordem quem vem primeiro precede, né?
ele dá, e o que vem depois é o que recebe, né? Então, a precedência é do primeiro, então ele recebe muito, né? Mas ele tem muitos deveres. Sim. Né? Tem muitos deveres, mas ele vem primeiro, e o que vem depois, né? Que passa a ter prioridade, ele precisa da força de quem veio antes. E na família, os pais dão, a gente toma. Sim. E independente se a gente tem que aprender a separar as funções, tá? A função pai, a função mãe, que é a segurança, a mãe, né? Que é o servir, né? E o pai, que é a conquista. Quando eu tenho esse equilíbrio dentro de mim, eu estou pronta para a vida. Sim. Tá? E a ordem, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Que eu cresci e não sabia, né? As minhas dificuldades, porque eu tomava como que eu fosse a mais velha, e eu sou a segunda, tá? No meu sistema. Eu não sou a primeira. Aí eu falo, dentro da musicalidade, o primeiro carrega um piano, o segundo violão, e por aí. Explicado por que ela usa os instrumentos. Eu tenho que trazer a música. Eu tenho que trazer a música. Música no coração. E eu carreguei por muitos anos, gente, um piano. Né? Eu carregava um piano e violão. Mas eu tinha que pagar o frete. sem saber, né? Sem saber, inconsciente. Porque você tem que dar conta, você é mais velha. Então, me impunham muita coisa. E nem era mais velha. Não era. Eu era cobrada primeira na escola, eu tinha muita, né? E para mim era muito pesado. Sim. Aí, hoje, quando eu entrego o piano para a primeira, que é a Maria Olga, né? Hoje ela tem um nome, né? Hoje eu não pago mais o frete para carregar um piano. Hoje o violão eu carrego comigo, a pé, em qualquer lugar, leve. Então, quando a gente sabe do lugar da gente no mundo, é muito mais leve. Por isso que a ordem, ela tem que existir, a ordem, né? Sim. E como diz o Bert, né? A ordem, ela é o fator principal para a gente, sabe, para a conduta. Eles falam, o amor é a água, a ordem é o jarro. Então, quando estabelece essa ordem, eu posso servir, aí tudo se equilibra. Sim. Tá? E a última lei, que é no equilíbrio, é nas nossas amizades, na nossa relação, né? A balança, né? Se eu faço um pouco, eu também vou lá e faço um pouco também. E se eu não me equilibro nas relações, né? Se eu quero, se eu ofereço muito, quem recebe muito, a tendência é sair da relação, porque fica muito pesado, né? Para quem recebe muito. Então, tem que ter o equilíbrio para poder, as relações, né? Isso é entre amizades, relacionamentos, família não, porque a família a gente toma, mas no equilíbrio nas relações tem que haver trocas, e se está em desequilíbrio tem que haver uma reparação, ou troco, como que a pessoa achar que é melhor, né? Mas nunca vingança. Então isso a gente explica quando a gente vai, a gente trabalha no campo, né? E para a gente trabalhar essas leis, a gente pode trabalhar ou com uma constelação em grupo, né? Ou individual, por exemplo, você pode trabalhar com bonecos, com figuras, né? A pessoa, eu gosto das duas técnicas, tá? Aí em grupo, o que é interessante é que você assiste a sua história e você... mais emoção, né? Tem emoção, e você também está entrando na história dos outros e está trabalhando a sua também. Sim. É muito intenso. É literalmente uma terapia em terapia grupo, em grupo. Todos ali recebem. Tem umas pessoas que têm dificuldade, né? Porque falam, eu vou expor minha vida e tal, mas ali está a cura, né? E lá... É tanto que a gente... É engraçado que parece que depois a gente esquece tudo. Você entendeu? Eu, de 2 anos que a gente está junto, se você falar assim, dessa última agora, tá recente, né? Sim. Mas daqui 15 dias ao mês que vem que a gente for fazer outra... Esqueceu. Eu não lembro de mais nada, nem... O negócio é soltar, né? Porque a constelação é o sentir, né? É o tomar, né? Você pode constelar... às vezes a pessoa tem necessidade de fazer uma outra constelação, de ver. Então, às vezes, naquela época, ela não estava preparada para tomar e ver aquela história. É por isso que tem pessoas que vai a primeira vez, some... Depois volta. E agora eu estou preparada. Tempo de processamento ali
Foi maior, né? Porque você vai entrar em contato com a dor, né? Com a culpa, né? E cada um se identifica de uma forma De uma diferente. forma. E cada um tem Lida seu de uma tempo. forma diferente. E tem seu tempo. né? Porque muita coisa é nova ali, É. né? É novo para ele ali, Justamente, né? é isso que eu ia falar, porque você chega lá, é uma surra de informação, né? Que você fala, como assim? Mas que? Além do campo te mostrar tanta coisa, não, mas eu tinha um irmão antes de mim, como é que é? Pra você, né, digerir isso tudo, entender. Por isso que é bom, que a gente apaixonou, eu e o Jim, né? De sempre estar indo, que você sempre vai aprendendo. Quanto mais você vai participando, mais a sua mente vai se tornando real, né? Porque você sempre acaba tem uma se tornando- informação nova, né? Sempre. Sempre chega uma situação assim. Mas é pela constelação que você começa a entender e olhar de uma forma diferente e se posicionar no meio em que você vive, Sim. tá no trabalho, na relação entre amigos, família. Você coloca no lugar de filha, eu sou a primeira ou eu sou a segunda, que daí foi ficando mais leve mesmo. Sim. Eu tenho aprendido. Nossa. É uma escola lá, né? Lá você aprende e fora você Tenho aplica. aprendido e muito. Todos os dias e todas as vezes que tem, a gente aprende algo diferente. É porque se você não sabe honrar o pai e mãe, né? Fica difícil. Que tem gente que não consegue separar a personalidade. Sim. E aí chega, porque você não sabe da minha história, né? A violência que era meu pai. Uhum. E sabe que eu já ouvi também de pessoas falando assim, mas que ancestral, que nada, eu não quero saber desses ancestrais, não quero viver a vida deles, não. Hoje Já eu tem a tenho minha pra cuidar, né? sabe assim? Sim. Que eu escuto muita gente falando assim, que não parece que não quer mexer. E na realidade você não vai viver, né? Porque você traz um pouco na sua memória celular, nossa memória celular, a gente está ali. Sim. Que a gente inclui a história deles, que a gente traz, a gente foi de permissão para fazer um pouco diferente, que é a nossa evolução. É uma forma Eu de não- gratidão. Gratidão, eu não vou querer, por exemplo, se eu fico na dor daquilo que, por exemplo, a minha avó não deu conta, né? Porque somente nós mulheres a gente traz os Sim. ovos da nossa avó, né? Sim. Se eu for trazer a dor daquilo que ela não foi dar conta, fica complicado para mim. Mas se hoje, aquilo que para ela não foi possível e para mim hoje eu faço essa homenagem para ela. Sim. Tá? Hoje, né, foi através do esforço dela, né, que eu estou aqui hoje. Né? Foi a minha vida. Fazer diferente, né? Nós temos que agradecer, né? Porque se a Sim. gente está aqui hoje, foi a história deles, é que Claro. nos trouxeram aqui. Justamente. E às vezes a pessoa não entende muito isso, né? Tem os conflitos. Então eu falo que essa terapia breve, que às vezes ali, como que eu falo que é um raio-x, aquilo que eu não consegui tomar, eu vou buscar nas outras terapias, né? Ou na psicanálise, eu vou buscar aonde eu vou estar bem, que às vezes é um processo realmente Claro. difícil, né? É difícil de com elaborar. muita dor, com muita informação. E isso não faz que a constelação chegue e que vai dar o boom e mudar. Tem muita Claro. coisa que às vezes eu tenho, para resignificar aquela história, eu preciso de uma ajuda assim, terapêutica. Tanto é que muitos dos meus clientes vêm de psicólogos que não fazem a constelação, mas pedem que eu faça para trazer esse diagnóstico, para trabalhar com o cliente dela, né? E então a gente esse campo de informação para eles. Então, isso é muito bom. Até mesmo, tem muita coisa que a pessoa às vezes não se cura, né? Ela tem uma dor de cabeça que ela já foi, e vários médicos não conseguiu. E aí, quando você coloca no campo, tá lá a dor, às vezes Lá lá atrás, de um luto que ela não elaborou bem. E toda vez que vem, né? Às vezes aquela data de aniversário, começa aquele choque, né? Que acontece muito. Sim. Então, são muitas situações que só quando a gente consegue entrar para dentro da alma, né? Ou a gente vai para esse campo de informação, que é o campo morfogenético ali, ó, e que vai trazer, que hoje o campo é que traz a informação, né? As pessoas que estão ali, né? Ou quando com pessoas, né? Elas que vão, quando elas estão na neutralidade delas, ela que vai trazer aquela informação para que a gente possa fazer aquela conduta, para que a pessoa possa ver, né, o que está acontecendo naquela história e tomar, né, e ganhar a força que ela precisa para avançar na vida.
Sim, também tem que acreditar naquilo, né? É isso que eu falei, se ela chega ali e não reconhece, né? O campo está pedindo ali, ela não quer reconhecer aquela história, né? Nós já vimos muitas constelações, Resistência. muita resistência, Sim. muitas, de que não acontece. É porque ela não quer, ou que ela fica na criança, né? Porque quando a gente está na nossa criança isso. interior, né? E que a gente está aquela criança ferida, ela quer só receber. Sim. Só. Entendeu? Porque aqui, igual eu falei, a criança não paga boleto, a criança não faz sexo. Então, ela fica ali naquele Não aceita. espaço que ela só quer ganhar. Então, se ela vai para uma relação buscando o pai ou a mãe no parceiro, não vai dar certo. Sim. Porque se ela fica só para receber, ela fica o quê? Na questão de buscar o pai, né? Ela fica na questão do filho. E o filho não vai gerar uma relação de casal, não vai ter... não vai poder ter sexualidade, viver a sexualidade dela, né? A Sim. função sexo bem. Por quê? Ela está na condição só de receber. Então, assim, até que ela veja isso na história, né? Então, se ela não está bem resolvida, ela vai buscar no outro aquilo que ela quer, acho que faltou lá nos pais. Sim. E quando eu olho para os meus pais, né, e que eles me deram, foi aquilo que eles deram conta, Uhum. né, e se eu aceito, né, aí fica diferente. Totalmente diferente. Aí Muda. fica bom. Fica bom, fica leve. Fica leve. Fica leve. Muito A leve. gente sabe disso, muito bem. É. Já sabe. Mas a gente pede para não comentar, porque às vezes a É. pessoa vai para a constelação, aí É. a gente pede, não comenta durante os 21 dias, né, que a pessoa está no que é processo. Processar. Aí se ela vai e começa a contar, aí a pessoa começa a questionar, mas de onde que veio disso? Onde que ela tomou informação disso? E a pessoa já começa a sair daquilo que ela precisava Recebeu ali. receber, né, elaborar isso naquele tempo. Então, gente, ó, fica com você, pode falar que constelou, mas fala, olha, pediu para não... A constelação é minha, né? Sim. Sim. É o que eu tenho que olhar, né? Para minha dor, ou que seja culpa, que seja o que for que eu preciso trabalhar em mim, né? Então, é muito importante que nesses 21 dias a pessoa guarde com ela. Conecta, né? Se conecta. Traz Ela as precisa, informações. ela precisa se conectar. E tem coisas que são muito difíceis ali, que às vezes tem coisas que tem muita raiva, né? É, o não aceitar também. Tem pessoas que, tipo assim, osso duro de roer. Não é? Nossa! Nossa, quantas vivências a gente já viveu assim, né? É. Que teve que cessar por ali, porque não dá conta. Não tem coisa que ela não vai dar conta, ela é novo, ela precisa de um tempo para entender essa história, ela precisa de terapia, Sim. para depois ela... Dá uma abertura primeiro, né? Para ela tomar um carinho. Então, não importa se a mãe, né, se tinha uma personalidade narcisista, o que ela tinha, mas a vida chegou através de quem? Sim. Nossos E pais. o que é o nosso bem, o nosso melhor patrimônio? O maior patrimônio é a nossa vida. Nossa vida. E eu tenho a decisão de fazer dela algo de bom. E isso depende de quem? Só- De nós. só né? nós. É. Justamente. Nós fazemos as nossas escolhas, nós Sim. que buscamos os nossos caminhos. É o que eu sempre falo, a gente escuta, as intuições vêm falando. O que a gente não escuta, né? É. Mas tem gente que não está aberta para isso, né? Sim. A criança não quer escutar. Eu quero. Justamente. É uma briga ali da criança com o adulto que... Mas geralmente quando a pessoa não escuta assim, é porque a criança está doente, Sim, tem que olhar para a criança, ela quer a criança birrenta, teimosa, teimosa. Aí ela vai esbarrar com tudo aqui, com todos os e conflitos briga com dela. todo mundo, com o parceiro, com a família, com todo mundo. E fica na vítima. Sim. Porque geralmente quando a criança está muito doente, ela sempre fica na vítima. É um vitimismo total. O tempo inteiro. É impressionante, né? Sim. É sempre assim. Eu falo que quando a gente consegue olhar para tudo isso, né? Porque, olha, o bonzinho não evolui, né? Todos nós temos uma parcela. Sim, claro. Se a pessoa sim. falar que ela... Não. Cada vez boazinha tem outro demais. lado malzinho também. Ela Tem ninguém bonzinho aqui não, gente. Justamente. Vocês acham que a gente... Essas carinhas, olha aqui a carinha da ela. Olha aqui, a minha, ó. Que fofa! Vai, Todos Nela. Tem seu ninguém lado bonzinho aqui obscuro. não, viu? Pega Mas ela. por quê? Porque crescimento, a gente são
Nós somos uma dualidade, né? O nosso mundo é dual, né? Com E a certeza. gente evolui justamente nisso, né? A gente tem que ver quem está a serviço de quem, né? Sim. E é importante enxergar esse o nosso outro lado também. Claro. Sim. Que quando a gente enxerga e a gente aprende e fala assim, o que eu preciso melhorar? Sim. Justamente. Eu preciso moderar minha fala, eu tô muito grossa, eu sou muito raivosa, tô explodindo muito, né? Começar a pensar assim também. Que aí, quando você enxerga e a sua criança lá no fundinho tá te falando. Uhum. Que ele está sinalizando que não tem algo bom, né? Sim. Por isso que eu falo, tem hora que a gente... Por quê? Nós temos primeiramente a nossa máscara, né? Que é aquela que a mãe ensina, você tem que ser bonzinho, aquela coisa. E tem o nosso lado sombra, que é o nosso lado difícil, que a gente vai aprender, lidar com ele. E o nosso self, que é o nosso lado mais puro, que a gente não mostra para todo mundo, né? Sim. Então, atravessar, né, para todos esses níveis é uma preparação para a nossa evolução. E eu falo assim que a gente tem uma oportunidade muito grande, né? Nesse grupo que a gente se reúne, né, uma vez por mês. O pessoal, porque você não pode fazer durante a semana, mas a gente vai chegar lá, aos pouquinhos, calma. E a gente tem uma oportunidade muito bacana, né? Porque chega ali, eu gosto de explicar. Uma abertura de caminho para uma pessoa que está um pouco perdida. Sabe assim? É uma direção, né? Dá um despertar ali. Uma direção. Porque ali tem uma troca bonita, não sei se vocês separaram, porque ali a gente tira as dúvidas, a gente conversa antes de entrar no campo, né? Isso é ótimo. Que é ótimo, porque eu tô entendendo o que é as leis, né? Porque na hora que entra no campo, não, que aí a gente, igual eu falei, a gente entra na neutralidade, sem julgamento, porque o que é do outro eu vou deixar com o outro que é dele, né? Eu tô ali a serviço do constelado. Mas ali a gente tem uma troca de experiência muito rica. E a gente sempre sai de lá diferente. Diferente. Eu vejo ali pelos comentários que o pessoal coloca no grupo, né, que é muito interessante. E eu fico muito satisfeita foi inesperado, assim, a tomada, o crescimento que está sendo lindo, hoje. Né? É lindo. Sim. Está cada dia crescendo. E natural, né? Natural. É aquilo mais que a gente gostoso. falou outro dia, dá vontade de falar para todo mundo. Sim. Para pegar no laço, levar, sabe assim? Porque tem gente, menina, que você fala e não vai, sabe? Mas não adianta, não adianta, mas cada um tem o seu tempo, mas dá vontade de pegar assim e fazer aqui. Escuta. Só escuta. Não, a nossa amiga lá, né, uma vez uma amiga nossa aqui, né, ela queria ajudar uma amiga, porque a vida dela tá boa, eu vou deixar o dinheiro dela aqui, você podia fazer a terapia dela? Eu falei, não. Por que você está nesse papel? Não, sim. Uma coisa é ela querer constelar, te pedir alguma ajuda, ou se ela quiser pedir um desconto, é uma coisa, mas por que você quer ser a salvadora dela? Não dá. Né? Não funciona. Né? A pessoa tem que querer. Tem que querer, porque a mudança começa da nossa interna. Né? Do que eu quero, como que eu quero avançar na vida. Né? Porque a vida é para adulto. Se eu não tiver adultecida, eu não dou conta. Sim. Porque a vida tem cheio de obstáculos, concorda? Sim. E todos os dias. Todos os dias, né? Eu tenho os momentos de alegria, né? A felicidade é uma construção. Como é que eu vou para a vida, né? Se eu não tiver um adulto? Justamente. Não vou dar conta, vai ser frustrante. Aí a pessoa chega querendo dar uma de salvadora, eu falei, não. Depois a família Isso é bom. Não é por aí, senão ela não vai tomar. E a gente, aí aquela questão do equilíbrio, né? Sim. Eu tenho que fazer a outra me pediu, como que eu posso compensar essa pessoa, né? É igual aquela situação, né? Eu fiz tudo, né, para minha namorada, paguei o estudo, coloquei carro, e eu formei, eu ganhei um pé na bunda. Ué, por que você se colocou nesse papel de provedor? E né? isso em todas as questões, situações. Amizade, Sim. marido, mulher, namorado. Sim. Tudo, porque se você dá demais, pesa Claro. depois. Sim. Tem que ter O equilíbrio. É justamente. Dar e receber. Dar e receber. Isso é muito legal, a gente vai aprendendo dia a dia. Mas o início, para a pessoa que está
doando, tá tudo beleza. Certo, mas tudo é na medida. E dá um tempo, porque eu faço um pouco para o outro, eu dou um tempo para o outro vir fazer um pouquinho, e ele vem e faz um pouquinho melhor. Aí a gente vai estabelecendo as trocas, é que nem a balança, né? A balança não é assim, Sim. né? E agora, se eu não permito isso, né? O que eu estou querendo naquela relação, Não dá né? espaço, né? Não dá espaço, querendo mandar na relação, né? Estou me tornando que mãe naquela relação, né? Tem que tomar muito cuidado. Né? Eu falo assim que até no nosso grupo a gente vai se policiar. Tem tudo, né? Mas o bom de tudo, assim, é que quando a gente enxerga uma situação, a gente vê, a gente até acolhe Sim. a pessoa né, e tenta mostrar para ela que é de outra forma. Sim. Lá dentro do campo mesmo acontece várias situações, ó. Não, você que tem às que vezes olhar, né? eu não posso ser muito, porque eu vou cobrar às vezes do meu companheiro uma coisa que né, com uma exigência alta, mas eu tenho que baixar, né? Sim. Para que aquilo fique bom, fique bem, né? Então tudo tem que ter, são os contratos que a gente fala, né? Naquela relação, né? E ela só vai crescendo se eu vou renovando aquele contrato, né? Eu tenho que ver, né? A gente fala, eu não gosto desse termo também de discutir a relação, porque né, Parece mas que é briga, né? não é brigar, né? Então a gente tem que ter essa É comunicação, né? é a comunicação. É Que necessário tudo no falar, né? relacionamento. Com É, certeza. porque você não vai adivinhar o que está na cabeça do É. outro. Um problema não dito não existe, né? Justamente. Então a gente tem que ter, né, essa percepção. 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 Cadê o tempo termômetro ali, né? todo. Sim. Mas aí você é uma pessoa que ela é desconectada, que ela não enxerga além daquilo, sabe? Porque tem gente que é assim. Sim, coloca uma viseira, mas E pronto. tá na criança, né? Tá na criança, Eu justamente. quero, é do Aqui. meu jeito, pronto, acabou. Né? É Então, isso mesmo. não funciona. Não funciona. Não funciona, de jeito nenhum. É Mas verdade. muitos anos atrás, eu sempre queria participar de constelação. Eu nunca tive oportunidade, assim, sabe? Aí o pessoal falava assim, porque é caro. Eu falei, mas o que é caro? Quanto que é caro? O pessoal tem mania de falar, né? Dá o preço, né? Porque nas é coisas dos caro, outros. mas é caro pra mim, pra eu poder ter uma nova visão, uma evolução, uma nova mudança de olhar. É porque cada um É um investimento. Então, mas percepção. cada um tem uma percepção de que é investir, né? É. Que às vezes para ela ir no shopping, comprar uma roupa de marca é uma coisa, né? Mas para ela investir, né, Nela na saúde emocional dela, isso aí para ela tá Prioridade, fora. né? Não é. prioridade. Então é estabelecer o que é bom Sim. Sim. para dar certo. Não, e pra mim Valores. hoje eu tô assim, ó, bem demais. Não, Constelação pra mim foi, ó... Não, quando Foi eu comecei, anos abrindo. atrás, olhava assim, constelação, falei, meu Deus, era muito, os valores eram Bem altos, né? bem altos. Porque não era tão comum, né? Não, né? E você pegar um constelador top, na época era no mínimo quase que 1.000, né? Eram uns R$900. Então, era um patamar assim, difícil. Mas tem valores ainda. Ainda tem. Inclusive porque a maneira que esses, né, os que começaram com essa linha, né? Sim. Até mesmo por questão de tempo, hoje eles também são Claro. formadores, então eles têm que abrir espaço para o novo que também está chegando. Então tem essa diferenciação mesmo de preço, tá? Justamente para isso. E na realidade, quando a gente procura um constelador, é importante a gente pegar o constelador. Sempre tem um constelador certo para a pessoa que procura, né? E então, assim, hoje quando eu vou, a pessoa tem que ter essa sensibilidade, né, para poder perceber o campo, direcionar, né? Se a pessoa tem uma experiência, tem uma bagagem, é muito interessante, né? Para você se posicionar. Conduzir, né? Eu falo assim, que nessa minha história, eu ter passado desde o esporte, música, essa questão administrativa, ter trabalhado na área de saúde,
trabalhar com ONG foi muita coisa que me fez ver muita coisa, perceber muita coisa para ajudar. Isso foi bom. E eu estudo muito, eu leio muito. A gente tem que estudar muito, tem que ler muitas coisas de Bert, muita coisa, filosofia, eu adoro filosofia. Né? Eu lembro que, assim, nos meus 15 anos, vou falar, naquela época adorava Gil Brás. Mas eu não tenho preconceito mesmo com a idade. Eu não tenho preconceito com a idade. Porque eu falo, se eu não for falar a minha idade hoje, eu não vou estar excluindo. Claro, a sua história. Né? Que é minha história. Sem problema, né? Sim. Hoje com 58 anos, para mim, é muito bom, sabe? Assim, eu me sinto... cada vez mais eu quero experienciar, eu quero conhecer, eu quero me cuidar mais, sabe? De ir para o mundo, assim, eu acho que é muito bom. E fora Isso é incrível. o tanto de pessoas que ela tá ajudando, né? Lá no grupo é sensacional as curas. Às vezes Quantas não tem pessoas noção, já né, da passaram dimensão. por você, Régila? A gente tá fazendo uma coisa ontem, eu mais fiquei de 1000. assustada. E a gente ficou meio assustada, Mas assim, né? Porque mesmo, uma coisa que eu, olha pra você ver, eu não tenho... Se não fosse o suporte que eu estou tendo assim hoje, sabe aquela coisa assim de internet, assim, hoje o Igor estava me mostrando, você conhece esse seguidor, você conhece... Gente, Não. por causa da questão do tempo, quer dizer, eu amo todo mundo, eu fico super feliz, né? A pessoa fala, eu sou sua seguidora, entrei no Instagram, e eu, gente, que coisa bacana, né? Sim. Mas seu trabalho é lindo, pô. Poxa vida, tem que aparecer mesmo aí. Nossa. Como se diz, que antes eu tinha aquele conhecimento de palco, né? Assim, porque eu cantava, cheguei a cantar para multidão, era coisa assim, muito interessante. Mas hoje voltar para aquela coisa assim, né? Cara a cara, com as pessoas, né? Tá trabalhando com a alma da pessoa, né? Assim, elaborando tudo isso aí é muito um patamar diferente, né? Porque antes eu cantava para a pessoa se emocionar. Pois é. Hoje eu tenho que... Pensa bem, olha só quantas histórias de Régila hoje que eu não sabia. Régila, administradora, musicista, o que é mais? Corrida... Eu disse que não posso comecei no esporte, porque eu tinha aquele problema. Área da saúde, Culinária, consteladora. talvez? Não, foi Eu administradora. fui porque, na realidade, assim, quando no Administradora. esporte, quando eu fui prender handball e fui correr, né? Corri 400, 800, 1.500 metros. Uau. Eu tinha um quadro de medalhas e minha mãe falava assim, eu já joguei fora, depois tem arrependimento, que era a sua memória de história. Porque aquelas medalhas, que ouro ia ficando... Sei. Aí ela falou, olha pra você ver, depois ela fala que tem arrependimento. Eu teve mas uma tem- época que eu fui quando... Eu fui na área de culinária, porque minha irmã que era assim, top, assim, igual um chefe, né? Sim. Eu fazia os bolos de casamento, na época que já teve buffet, eu fazia os bolos, inclusive assim, uma fase bacalhoada, que no restaurante tinha o Padre Davi, que eu comecei a música com ele na época de coral, ele falava, olha, quando você montou o restaurante, antes de eu voltar para Portugal, que ele disse que ele foi para lá e foi morrer lá mesmo. Eu vou te passar a minha receita, né, de bacalhau, alguns de sá, que vai ser a bênção. E foi mesmo para o restaurante, sabe? Depois Olha a gente que prato beleza. da casa. Foi prato da casa. De Legal. restaurante para consteladora. Tá vendo? Foi. Né? Mudou, assim. E assim, a culinária que eu estava te falando, que me ajudou muito, quando eu vim para Belo Horizonte, quando eu saí da Secretaria de Saúde, eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que voltar para o meu emprego, assim, rápido. Gente, eu lembro que entrei no supermercado e falei assim, eu vi um panetone trufado ali. Eu falei, eu vou fazer esse troço aí, vou fazer diferente. Porque eu comi o recheio era de brigadeiro, eu falei, não, vou fazer trufado, né? E aí, quando eu fui fazer, gente, eu falei, gente, como que eu vou rechear isso aqui? Que eu não sabia. Eu chamei minha irmã falou assim, uai, eu não sei não, vim só para te ajudar. Eu falei, então,
Aí eu mesmo desenvolvi minha técnica diferente. Olha Gente, isso. eu comecei a procurar as pessoas que eram da secretaria, o negócio foi assim, foi vendendo, Olha. saía assim, 40. Eu falei, gente, isso aqui Beleza, vai... E né? foram anos assim que eu chegava. Eu lembro que os panetones que eu fazia em dezembro me garantia até março, assim, Que de joia. Uau. que era assim, então assim, eu me equilibrava. Sim. Uma hora era na música, quando eu estava dando aula de canto, aula de violão, outra hora era culinária que vinha, depois que a gente saiu, que foi restaurante, né? Foi para o buffet, né? Aí, do buffet, eu fui gerenciar um hotel fazenda, aí que eu vim para Belo Horizonte. Aí, nessa questão de Belo Horizonte, o que me mantinha aqui era o que eu tinha de conhecimento Sim. antes. Que legal. Então, era coisa que me equilibrava, né? Aí, quando eu fazia esses panetones, o tarô também foi me ajudando para eu fazer essa transição. Então, além de costelar, Sim. tarô, o que mais? Foi o tarô, né? O tarô, a constelação, a apometria, Apometria. e que eu, né, o que faço hoje, né? Estou me segurando, que eu faço hoje não está tendo espaço para as Então, é outras coisas. constelação, apometria, tarô, o que mais? Por enquanto, nesse. Não, o restante, por exemplo, cozinha assim para amigos. É, o que Faço mais? coisas para os amigos, né? Mas é porque Já quero dentro ir num jantar ali na casa Não é? dela agora. Minha filha, Provar dessas mãos vai aí. lá, não. Por quê? Nossa, Deus, é uma mesa assim, ó, com tanta coisa que você fala, Régila, pra que isso tudo? Impressionante. Agora eu quero ir. Gente, touro. Olha, minha avó era, né, era banqueteira na época, né? A minha avó era parteira, né? Materna, né? Parteira, bezedeira, banqueteira. Olha Eu fui só. saber assim, de pessoas que, da época, ela falou assim, gente, sua avó, ela pegava uma mão, ela desenhava o menino Jesus, fazia mantinha, cristalizava. Eu falei, Que nossa, chique. ela Então, montava. a culinária veio de Vem lá. dela, as carnes. Ela falava assim, sua avó. Tanto é que quando a gente montou o restaurante, a mãe falava assim, ai, nossa senhora, vai lembrar de sua avó trabalhou demais. Né? Teve uma época que minha avó, quando ela tinha pensão, o Chico Xavier, né, que foi lindo, frequentava lá, chamava ela de Pretodilha. Olha. E quando ela conta a bonitinho. história, né, dele, que ele conversava muito com ela, né, e ela ela colocava as cartas, né, então ela, essa... Também, o tarô veio dela veio também, dela, ó. né, veio dela. Como negar? Herança. Olha como negar. As Como que as raízes, não pessoas tem têm jeito, não. coragem de negar uma coisa dessa? Não tem, já vem jeito, da família, né? já vem, né, da ancestralidade. Então, assim, quando eu comecei a conectar, já vinha essa força desse lado, né? Que joia. Vinha disso, do meu pai tinha, o irmão dele tocava na rádio do Rio de Janeiro, e tinha essa questão, tocava sax, né? Então, assim, nossas raízes são fortes, Sim. né? A gente nutre dessa seiva que vem deles, Que delícia. que é muito bacana. E é por isso que quando a gente reúne, quando a gente fala, né? Se deixar, que é interessante, que a primeira constelação que a gente fez, né? Nós começamos, foi à tarde. Foi. Nu! Sabe que horas que a gente foi embora? 1h da manhã. Nossa. Porque não esperava Uma de gente hora da manhã. E demais. começamos 3h da tarde. Nossa. Foi. E Caramba. o negócio foi indo, e foi indo. E, o negócio e ela nem esperava. Não, porque, igual eu falei, foi uma coisa que foi acontecendo a outra, quando era no mês, era um trazendo cliente e tal, e foi. E tanto é que no espaço que a gente tem hoje, né, temos que honrar, né? Sim. A Maria Amélia, que chegou e falou, não, eu colocava um preço simbólico, porque Foi. ela falou assim, eu acredito muito, né? Olha. E eu olhava assim, olha como que as coisas quando tem que Na verdade, acontecer, né? Se aconteceu conectam. assim. Eu já estava lá, né, no espaço. prédio, na minha sala, e elas não estavam lá, não. Aham. Não existiam as meninas lá. Aí a Raquel, né? Anjinha, será que ela não aluga a sala pra gente? Porque tem uma amiga que é consteladora e eu vou chamar um fulano. Você topa? Você topa. Foi assim, e eu conversei com a proprietária para alugar aquela sala ali naquele dia só. Só. Aí
saímos de lá 1h da manhã, encantada, né? Morto, encantada com tudo. Aí o outro mês, você podia alugar de novo a sala? Aí de novo. O outro mês, agora, gente, já não dá mais, né? Não, ela achou interessante porque eu procurei ela para colocar o preço. Colocar preço. Ela falou assim, mas que bacana que você teve assim, essa consciência. Eu falei, mas porque pelo valor que você estava colocando simbólico, uma hora você não ia fechar as portas. Ela falou, já estou com dificuldade mesmo com meus irmãos, apesar de gostar, porque ela sempre já fazia com a intenção de ir e não ia, não dava. Acontecia alguma coisa, não dá. Ela falou, então, abriu as portas. Mas ela abria de novo, porque dessa vez eu vou. Aí ela arrumava uma cirurgia. E começou assim, e está sendo assim. A gente tem que agradecer muito. Muito, né? Alocamos lá, né? Foi um ano fazendo reforma, que precisava. Eu falo que sem a presença das pessoas que vão, todo mundo junto, porque cada hora chega um e fica. É verdade. Vai um e fica, e isso vai agregando, tá crescendo. Aí tá ficando pequeno. Quem falou ontem? Acho que foi o Igor. Que falou assim, daqui a pouco essas salas suas estão pequenas. Porque chega, né? E espaço ali, né? Que a gente coloca ali umas 25 pessoas, né? Fica tá pequeno. Mas estão indo. Uma hora a gente vai ver o que vai acontecer, porque se vai continuar assim, com certeza, né? Nossa, se Deus quiser. Pensando em abrir outros dias também, né? Sim. A gente vai adaptando da maneira que a gente for dando conta da demanda. Mandando, né? É o universo. A gente está. No tempo certo ele vai mandando. Nessa missão, né? A gente está aberta. Isso. E aí um recadinho para as pessoas lindas aí do outro lado que tá assistindo aqui, essas mulheradas de touro. Energia forte. Fica um convite aí para vocês. Aqui a nossa queridíssima Regila, com a constelação dela, que eu falo que a constelação, ela abre caminho, ela dá um sentido, ela enxerga um pouco do que você tem que... É o norte para sua vida. E aí um convite para vocês irem lá participar. Eu acho que quando só tanto lá dentro que vão entender. Que vai entender. E aí, qualquer dúvida, você pode chamar a gente, pode chamar ela, Sabrina. A gente está aqui para dar apoio. Saber aí do outro lado de vocês aí o que vocês estão achando desse nosso bate-papo aqui. Tem gente que talvez fica meio perdido, mas vai entender. Vai. Porque sempre se conecta nos podcasts, né? A gente sempre fala de constelação, despertar. Qualquer dúvida, a gente está aqui. E eu tenho certeza que um monte de gente aí do outro lado tem várias histórias igual essa aqui, que coisa que eu nem sabia dela, tá, gente? Fiquei sabendo. Olha que são hoje. Amigas, ó. Fiquei sabendo de coisas. Exclusivo. Ela ainda tá devendo o violão e o campo, nós que... Né? Vou ter que marcar o jantar, a gente já chega lá com a recepção de música. Como diz, né? Tudo completo, né? Cardápio, música, que nem funciona. Pessoa prendada, essa mulher, gente, né? Foi muito bacana, porque eu falo assim, que era um desafio, né? Eu lembro que até nos shows, né? Minha mãe também ficava assim. Eu lembro que ela, você vai fazer sapateado. Eu falei, não, mas não dá tempo pro show, não. A gente veio em Belo Horizonte fazer aula sapateado para apresentar no show, né? E aí foi muito legal. Aí no outro, a minha irmã, ela vai fazer uma dança espanhola. Então, assim, sabe aquela coisa de você viver assim para arte? Uau. Eu falo assim que foi uma história para mim hoje rica, que eu nem sabia que eu ia falar sobre esse assunto hoje. Viu? De estar aqui lembrando essa fase. Lembrando essa fase, assim, tão bacana, assim, da nossa história, né? Porque sempre tinha, assim, era o meu pai incentivando, como diz, ele que estava lá, que ajudava a bancar, né? Porque vinha aquelas ideias, minha mãe na frente, nós três, né, as mulheres, né, que eu brincava com o papai, coitado, aqui em casa até o cachorro aqui, se eu aguentar quatro mulheres, né, não é fácil, né. Ai, que bom. Mas foi muito gratificante ouvir sua história, né, muito. Sabrina.
sabe? rico. Assim, muito, muito rico mesmo, de tudo, assim, que você vivenciou e hoje está vivenciando com pessoas, com Sim. curas, ajudando as pessoas. Transbordando, né? Essa Através da forma história dela. É De tudo que você linda. viveu. A gente fica aqui também para Vivendo. agradecer ao nosso grupo, né? Claro. Porque essas pessoas que estão lá todo mês, gente, às vezes são as mesmas, às vezes vão sempre. A gente tem uma imensa gratidão por vocês. Vocês não têm noção do tanto que a gente agradece, porque sem vocês a constelação não funciona. Porque a gente Né? precisa dos representantes, né? E estamos sempre esperando novas pessoas para vir também compartilhar algo que precisa ser mudado na vida, ou que quer enxergar, ou que quer tomar um rumo. A gente está aqui para ajudar. Até lembrei de uma também que tinha dificuldade no relacionamento com a mãe, né? Oh, Hoje ela não pode no sábado, porque é o dia que ela passa com a mãe. que ela nem conversava com a mãe, minha né? amiga, É. uma amiga minha, Valéria, beijo do seu coração, se você estiver vindo a gente. Ela foi linda. E hoje, assim, ela tá radiante, assim, né? Convivência, mudou. E várias, né? Lá. Flores. Várias. Teve muitas pessoas, gente que engravidou, gente que foi conversar com o pai, que não tinha contato, sabe? Sim. E a sua, muito rico, a né? sua, então, nem Eu sou suspeita para se dizer, fala. né? Sou suspeita. mais uma vez eu te agradeço imensamente por você Gratidão. tirar assim, esse dia, essa tarde Não, maravilhosa eu para que estar tenho que aqui com a agradecer. gente. E só que você está devendo a gente Sim. o violão. Agora Já é dívida, meu Deus. convocação A próxima agora. vez você traz. O Igor tem, não tem problema. Também Aqui, é gente, músico. Tem música aqui. Temos, a gente tem aqui música aqui. no podcast. Vai Bom, sair uma boa roda aí de música. né? Tem aqui e não tem problema não. Depois a gente grava, manda lá também. Olha, tá vendo? Tá Mas vendo? deixa já agradeço muito. E eu que agradeço. Gratidão. Mais um dia, Gratidão. né, por esse lindo nosso trabalho. Que Deus nos dê saúde, Amém. fortaleça pra gente continuar vivenciando isso tudo, né? Levando Tão gostoso. um pouco de histórias, que eu tenho certeza que do outro lado as pessoas, elas comovem, elas aprendem. Se inspiram. Um pouco, inspiram. E nós estamos aqui para qualquer coisa. Muito obrigada, viu, Não, eu beijo. que agradeço, que foi lindo, né? Assim, quer dizer, Deus com pessoas abençoe. lindas, maravilhosas, né? Essa equipe aqui que Deus nos abençoe apoia. a nossa vida, né? Tamo juntos sempre. Ai, que lindo. Gratidão, pessoas. Muito Gratidão. obrigada Um abraço para vocês. e tchau.